Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá então dar continuidade ao nosso módulo de microbiologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre antibióticos. Então, lá no laboratório, nós fizemos o meio de cultura, né? Fizemos o cultivo das bactérias, elas cresceram, nós isolamos, identificamos. Então, nada mais justo agora de que nós entrarmos nesse meio, né, nesse assunto de antibióticos. O que são antibióticos? Então, qualquer substância que tenha ação contra a bactéria, contra o crescimento bacteriano, nós chamamos de antibióticos. Então, aqui a gente já começa a fazer uma diferenciação de antibiótico e anti-inflamatório. Anti-inflamatório, ele vai atuar contra a inflamação. Antibiótico, ele vai atuar contra a bactéria, tá? Então, as bactérias... vou arrumar aqui para vocês, tá? No PDF eu mando arrumadinho. As bactérias, elas só são combatidas com antibiótico. Então, não adianta você estar com um processo gripal ocasionado por um vírus e você tomar um antibiótico. Antibiótico tem ação contra bactéria, tá? Esse antibiótico ele pode ter tanto a sua origem natural quanto a origem sintética. Hoje em dia, claro que os antibióticos são todos sintetizados em laboratório, mas antigamente, né, eles eram feitos de origem natural. E eu dou um exemplo para vocês. O primeiro antibiótico a ser descoberto foi a penicilina, a famosa bezetacil. Né? Ela foi descoberta em 1928 por um médico inglês chamado Alexander Fleming. E ele, na verdade, ele estava estudando meios de cultura com crescimento de Staphylococcus aureus. E estávamos no período da Primeira Guerra, né, Mundial, e ele queria fazer alguma coisa, produzir algum medicamento que ajudasse aqueles soldados que eram abatidos e que tinham infecções, né, no corpo, nas feridas. Então, ele estava estudando essas bactérias Staphylococcus aureus. Então, ele deixou o seu meio de cultura, deixa eu pôr uma fotinha aqui, ó. Esse é o Alexander Fleming, tá? Ele deixou o seu meio de cultura, olha só, a placa de Petri, né, com agar, o meio de cultura, próximos à janela. E essa descoberta da penicilina foi muito acidental. E ele deixou ali na janela e acabou, depois de alguns dias, acabou proliferando um fungo, tá? Então, aqui, ó. E ele percebeu que depois que teve o crescimento desse fungo, as bactérias não cresciam em volta desse fungo, cresciam longe do fungo, né? Então, olha só, a colônia bacteriana aqui dos Staphylococcus aureus. Mas próximo ao fungo não tinha crescimento. Ao analisar esse fungo, ele viu que era o fungo do tipo Penicillium. E aí ele observou que esse fungo penicílio, ele liberava uma substância que acabava dando essa ação de impedir o crescimento das bactérias. Então ele falou que essa secreção, essa substância que o fungo penicillium produziu, era chamado antibiótico. E ele deu o nome de penicilina justamente em homenagem, né, em relação ao fungo chamado penicílio. Tudo bem? Então, olha só. É bem a plaquinha que nós fizemos no laboratório, né? Então, uma placa de Petri com um meio de cultura, foi semeado a bactéria, só que como gerou aqui a presença desse fungo, inibiu, ó, dá para perceber que as bactérias foram crescendo longe do fungo. Isso explica, então, a presença de um antibiótico. Então, volta aqui na nossa definição de antibiótico. Qualquer substância de origem natural, no caso ali dos fungos, né, que produziram essa substância, ou de origem sintética, como é feito nos laboratórios hoje em dia, que possuem o efeito contra o crescimento bacteriano. Então, por isso que nós falamos que a penicilina, ela é um antibiótico, ou seja, ela impede o crescimento
bacteriano. E foi assim que foi descoberto, então, o primeiro antibiótico, tá? Tem aí mais de 90 anos, não é tanto tempo assim, se a gente parar para pensar, né? E depois que veio a descoberta da penicilina, a história da farmacologia mudou completamente, porque até então, fungos, eles eram vistos apenas como algo patogênico, algo que desenvolvia doenças, né? Algo que desenvolvia uma micose. E foi notado, então, devido ao médico Alexander Fleming, que não, os fungos, eles podem produzir uma substância que acaba tendo uma ação contra bactérias. E aí então a indústria começou a produzir os antibióticos que nós conhecemos hoje em dia, tá? Então, olha só, o antibiótico eu posso falar que ele tem dois tipos de ação bactericida ou bacteriostático. Quando que eu falo que o antibiótico é bactericida? Quando ele mata a bactéria, né? Matou a bactéria não tem mais como se reproduzir, não tem mais como crescer, então ele é bactericida. Agora, quando ele tem ação bacteriostática, quando ele paralisa a bactéria, né? Quando ele deixa a bactéria estática, e aí depende do nosso organismo, com a ação dos nossos anticorpos, né, os macrófagos, linfócitos, irem lá e matarem a bactéria. A bactéria está paralisada, ela não cresce mais. E aí o meu organismo vai lá e acaba aniquilando essa bactéria, tá? Então, eu falo que o antibiótico ele é tanto bactericida ou bacteriostático. O ideal seria se todos fossem bactericidas, né? Mas nem sempre eles conseguem ter essa ação tão eficaz. Eles podem simplesmente paralisar a bactéria, pausar a bactéria, né? Deixar a bactéria estática para que o meu organismo responda contra essa bactéria. Mecanismo de ação. Como que esses antibióticos atuam? Então, existem basicamente 3 mecanismos de ação desses antibióticos. Eles podem atuar na parede celular. Lembram lá a parede celular que a gente cora pela técnica de Gram, que a gente vê lá no microscópio, né? Então, ele pode atuar nessa parede celular, então ele rompe essa parede celular. Lembrando que as bactérias são seres o quê? Unicelular, procarionte. Então, é uma única célula de estrutura bem simples. Lá dentro, ele não tem organização nenhuma, o material genético está extremamente exposto, né? Então, se eu romper essa parede celular, se eu ferir essa parede celular, quebrar essa parede celular, todo o material genético está exposto e a bactéria acaba o quê? Morrendo, tá? Então, a maioria dos antibióticos bactericidas, eles atuam exatamente aí, no rompimento da parede celular. Ou eles podem atuar na síntese de proteínas, né? Então, a bactéria, ela precisa de proteínas para que ela possa se reproduzir, para que ela possa produzir as suas colônias. E se eu impedir essa síntese de proteínas, se eu não deixar com que essa síntese de proteínas seja formada, a bactéria, ela não consegue se reproduzir. Então, ela fica paralisada. Então, a maioria dos antibióticos bacteriostáticos, eles atuam aí, ó, inibindo a síntese de proteínas. Ou inibindo a síntese de ácidos nucleicos, que é o material genético, né, da bactéria, DNA e RNA, tá? Então, se eu impedir que essa bactéria duplique esse material genético, esse DNA ou esse RNA, então, ou seja, se eu impedir que essa bactéria se reproduza, ela também vai ter uma ação bacteriostática, tá? Então, vamos lá, só para dar uma recapitulada. Bactericidas são geralmente as bactérias que atuam na parede celular, quebrando a parede celular da bactéria. Já bacteriostático, eles paralisam a bactéria, impedindo o seu crescimento. E o mecanismo se dá através da inibição da síntese de proteína e da inibição da síntese dos ácidos nucleicos, ou material genético. Tudo bem? Então, olha só. Aqui eu classifiquei para vocês, então, né, os tipos de antibióticos. Vocês irão rever essas classificações
lá na farmacologia. Quando vocês chegarem na farmacologia, vocês vão rever esse conceito, tá? Então, olha só. Antibióticos do tipo bactericidas. Nós falamos, por exemplo, que são os beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos? Então, a própria penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, então a bezetacil, né? As cefalosporinas, que é um exemplo da cefalexina, por exemplo, tá? Os inibidores de beta-lactamase, então amoxicilina mais clavulanato, tá? Então, esses medicamentos, eles atuam na parede celular. Eu tenho também ação bactericida, os glicopeptídeos, então antibióticos do tipo glicopeptídico. Quem é? A vancomicina. A vancomicina é um dos antibióticos mais utilizados dentro do hospital no combate da infecção hospitalar, ocasionada principalmente por Staphylococcus aureus, tá? Então, olha só, ela, além, né, de ter uma ação na parede celular, inibindo a parede celular, sendo a ação bactericida, em algumas bactérias, por exemplo, no Enterococcus, né, ela tem uma ação bacteriostática. Então, tá vendo? Um antibiótico, ele pode desenvolver os dois tipos de ação, tanto bactericida quanto bacteriostático. Em algumas bactérias, ele acaba matando a bactéria. Em outras bactérias, ele acaba apenas paralisando, tá? Outro tipo de antibiótico que tem ação bactericida, os aminoglicosídeos, exemplo, a gentamicina, a amikacina, também são antibióticos utilizados lá no âmbito hospitalar. As quinolonas, o exemplo, a ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, esses são os antibióticos mais utilizados para quê? Tratamento de infecção urinária. Não sei se vocês já passaram por essa situação ou conhecem alguém que fez o uso de uma norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino e estava ali com infecção urinária, tá? Então, é da classe das quinolonas. Tenho também agora os bacteriostáticos, aqueles que atuam paralisando a bactéria. Ou vão atuar lá na inibição da síntese proteica, ou vão atuar na inibição da síntese dos ácidos nucleicos. Então, eu tenho, por exemplo, os macrolídeos. Quem são? Olha aí a azitromicina, né? A famosa azitromicina, que foi feito até estudo para ver se ela tinha alguma ação contra o Covid. Azitromicina, claritromicina, eritromicina, esses são os mais conhecidos, né? Bastante utilizados aí para tratamento de infecção na garganta, sinusite, tá? Tenho também as tetraciclinas, que também desenvolvem ação bacteriostática, tá? Então, a própria tetraciclina, a doxiciclina, a tetraciclina ela é bastante utilizada para tratamento de acne, né? Então, algumas acnes que são ocasionadas por bactérias, os médicos prescrevem as tetraciclinas. A tetraciclina antigamente era tão utilizada via oral para qualquer tipo de infecção, se fosse uma infecção de garganta, uma infecção de unha, qualquer tipo de infecção, o pessoal tinha mania de tomar a tetraciclina. O que aconteceu? As bactérias ficaram resistentes, né? Então, hoje em dia é um antibiótico que não tem tanta ação, porque as bactérias ficaram resistentes, elas mutaram e tornaram-se resistentes à tetraciclina. Então, não é hoje um antibiótico de escolha, tá? As sulfas, né, sulfonamidas, então nós temos aí o exemplo mais clássico, que é a sulfametoxazol, que é o Bactrim. Já ouviram falar em Bactrim? Então, ele também tem uma ação bacteriostática, tá? E tem também aqui, eu trago aqui para vocês, ó, os anfenicóis, ou do tipo cloranfenicol, tá? Que é o exemplo mais clássico, bastante utilizado aí para tratamento de conjuntivite bacteriana, tá? Então, o que vocês precisam saber? Todas essas ações vocês vão ver lá na farmacologia. Mas qual que é o intuito que eu trouxe isso aqui na microbiologia para vocês? É para que vocês conheçam que o antibiótico, ele pode ter tanto ação bacteriostático como bactericida. Bactericida, ele mata a bactéria. A sua ação é principalmente na destruição da parede celular da bactéria.
Bacteriostático, ele simplesmente paralisa a bactéria, impedindo o seu crescimento. A morte bacteriana vai depender da ação do nosso organismo, né? Da ação dos nossos anticorpos, tudo bem? Então, bactericida mata a bactéria. Bacteriostático paralisa a bactéria, impedindo o seu crescimento. E aí existem as classes, né? Dos antibióticos. Isso aqui agora vocês não precisam decorar, basta conhecer, tá? Então, os antibióticos podem ser beta-lactâmicos, glicopeptídeos, aminoglicosídeos, quinolonas, macrolídeos, tetraciclinas, sulfonamidas e anfenicóis. Esses são os mais conhecidos, existem vários, tá? Mas os mais conhecidos são esses. E aí esses nomes, tipo azitromicina, é o antibiótico do tipo macrolídeo, tá? Sulfametoxazol, é o antibiótico do tipo sulfonamidas. Ciprofloxacino é um antibiótico do tipo quinolona. Vancomicina é um antibiótico do tipo glicopeptídeo. Penicilina é um antibiótico do tipo beta-lactâmico. Isso vocês vão pegar com o tempo. Não adianta querer sair decorando. Isso é prática, é dia a dia, é leitura. E vocês voltam a ver esses nomes lá na farmacologia. Mas conforme eu for falando os medicamentos, conforme eu for falando as patologias ocasionadas pelas bactérias, eu sempre vou citar esses antibióticos para vocês, então vai ficando cada vez mais familiar. Tudo bem? Então era isso, turminha, o assunto da aula de hoje. Basicamente eu queria falar, né, sobre ação bactericida e bacteriostático dos antibióticos. Quem tiver dúvida, só me chamar lá no grupo ou deixa a pergunta na plataforma que a gente conversa, tá? Obrigada pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau.